meu Deus do céu. Vamos ver, deixa o povo entrar, que o povo vai ter uma surpresa hoje. Fala aí, meu povo, muito bom dia. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Deixa eu aparecer aqui no celular do meu amigo aqui. Estamos com 2 celulares. Hoje a live é em dupla, só que tem 2 celulares. A gente resolveu assim não compartilhar a tela, compartilhar sim a tela, mas aqui ó, juntinho, né? Olha só que besta, saudades desse meu amigo Também aqui. tava morrendo de saudade, meu amigo. Que bom que você Bênção tá tá aqui, cara. Esse negócio de quarentena deixou a gente distante de muitos amigos, mas como tá acabando o negócio, né? Graças a Deus. E falei, não, vem aqui, vamos fazer uma live junto aqui em casa, cara. Vem pra cá, maninho. Vamos né? compartilhar da palavra de Deus. Vai ser uma manhã poderosa. Tenho certeza que Deus vai falar com a gente de uma forma especial nessa manhã. Tô muito feliz de estar aqui, invadindo aqui o Instagram do meu amigo para poder fazer essa live com ele. E eu creio que você vai ser abençoado nessa manhã no nome de Jesus. Com certeza, com certeza. Gente, vai aí, vai compartilhando essa live. Eu tenho certeza que teremos aí uma palavra poderosa para o seu coração. Começando a semana, né? Shalom aí para todos, que essa paz maravilhosa esteja hoje e sempre no seu coração. E que bom que vocês estão aqui conosco. Hoje vai ser demais. Apóstolo César Tavares, meu amigo do coração, trazendo uma palavra. Eu sou fã desse cara. Quando esse cara pega aí e dá lugar, meu irmão, sai de baixo, porque tem muita revelação aí, muito aprendizado. E bora aí pra palavra, meu irmão. O que você preparou pra gente Deus. hoje? Eu queria compartilhar um texto que a gente conhece, um texto que a gente sempre compartilha, né? Que é o Salmo 23. Mas esse texto aqui é um texto que aparentemente ele parece ser um texto simples, mas ele tem muitos segredos. E eu queria compartilhar com vocês aqui nessa manhã esses segredos do Salmo 23. E eu queria fazer uma associação do Salmo 10, que fala a respeito do bom pastor, né? Então vamos começar lá pelo Salmo, pro João 10, né? João 10, versículo de número 9, gente. Abre aí a sua Bíblia. João 10 vai falar a respeito do bom pastor. E é impossível você não associar esses dois textos, né? Quando você fala do bom pastor, que é a nossa maior referência, que é Jesus, a gente já associa no Salmo 23, que é a declaração de Davi, quando ele está falando sobre esse pastor, né, que leva ele para lugares incríveis, e nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá para a gente ganhar tempo aqui. João 10, o versículo de número 9, né? Ou melhor, vamos direto no ponto. João 10, versículo 11. João 10, versículo 11. Vamos direto no ponto. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Tá? Então esse texto aqui está falando sobre o bom pastor. Quando João está escrevendo que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas, ele está falando sobre essa característica de proteção, sobre esse cuidado, que o pastor verdadeiro é aquele que dá a vida, né? E eu sei que você é pastoreado por alguém, você é cuidado por alguém, e com certeza essa pessoa precisa entregar a sua vida para que esse cuidado seja pleno. Ninguém consegue cuidar de você sem se entregar por você. Verdade. Então quando você é amigo de alguém, você se entrega. Quando você é o pastor de alguém, você se entrega. E João está falando mais ou menos dessa característica do cuidado. Aí o Salmo 23, ele é incrível porque ele vai falar sobre o pastor também. E o pastor aqui é o mesmo, porque Davi ele está falando quem é o seu pastor. Ele está falando daquele que cuida dele. E para a gente entender esse contexto, o Salmo 23, ele foi escrito num momento de dificuldade de Davi. Davi, ele não era o filho mais querido da família, ele era o mais novo, ele não se assentava na mesa nos banquetes, ele estava sempre separado dos seus irmãos, da família. Tanto que quando Davi foi ungido rei, ele foi o último a chegar no banquete, né? Os irmãos dele vieram primeiro, o profeta chegou lá, viu lá os irmãos dele que eram preparados de guerra, eram homens fortes, homens formosos, e aí Deus falou, ó, nenhum desses aí eu tenho escolhido como rei para Israel. E aí perguntou para Jessé, e aí tem algum outro filho? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem sim, tem um que está lá cuidando das ovelhas. Esse era Davi.
Então Davi, ele não se assentava à mesa com seus irmãos e com a sua família, ele não era a primeira indicação da casa, né? Mas quando Deus decidiu fazer algo incrível na vida de Davi, Deus escolheu ele e Deus tinha um plano poderoso na vida dele. E Davi escreve esse salmo nesse contexto aqui, falando do pastor dele. O Salmo 23 para nós, da nossa Bíblia aqui, língua portuguesa, ela tem uma pequena modificação aqui no contexto de tradução. A nossa Bíblia, apóstolo, você sabe disso? Ela, no original ela vem do grego, hebraico, latim, são os três idiomas que são os idiomas originais bíblicos. E nas traduções, às vezes a gente perde um pouquinho da essência da tradução do texto. Por exemplo, se nós fôssemos traduzir do inglês para o português, a palavra avô. A palavra avô, no português, está falando para o pai do seu pai, né? Está falando para o meu pai, quando meus filhos nascem, os meus filhos têm o meu pai como avô. E no inglês, se a gente for traduzir a palavra avô, ela vai ter a tradução de grandfather, que na realidade, se nós formos traduzir ao pé da letra, é um grande pai. E quando a gente ouve na língua portuguesa grande pai, é aquele paizão, é aquele pai que cuida bem, é aquele pai carinhoso, é um paizão de verdade. E na essência não é o avô, porque um grande pai não necessariamente precisa ser um avô. Então a gente perde um pouquinho às vezes na essência da tradução. E o Salmo 23 no original, se você for lá no grego, no hebraico, você fazer uma pesquisa aí no Google, qualquer pesquisa simples, você vai perceber que tem uma pequena diferença. No português diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas no original hebraico diz, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. E já muda tudo. Porque se eu declarar, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu estou apontando para coisas. Eu estou apontando para coisas que não me faltam. Agora, quando eu declaro, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta, muda tudo. Embora o Senhor não faltando na nossa vida, nada vai faltar. Não vai faltar, porque é uma consequência. Mas nessa tradução aponta realmente para coisas. Aponta para coisas. Então o mais importante é ter coisas do que Deus. E não é isso. E não é isso. Você ter Deus você tem a ausência de coisas. Porque quanto mais Deus faz parte da sua vida, menos ausência de coisas você tem. Porque Ele te preenche. Amém. Você não precisa mais das coisas para ser preenchido. E essa tradução aqui nos aponta para esse sentido do pastor, né? Do pastor que não me falta. Você conhece um pouco da minha história, eu vim de uma família muito simples. Eu já passei fome, talvez quem me conhece há mais tempo não imagine isso, mas lá na infância eu passei muita dificuldade. Cheguei a passar, não vou dizer que eu passei fome muito tempo, mas já aconteceu de não ter comida em casa. Já teve dias de eu estar em casa e não ter o que comer. Eu me lembro, que é uma memória que fica na nossa cabeça da infância, de uma cena que minha mãe estava lá preparando a refeição e não tinha nada em casa. A única coisa que tinha era um pouquinho de arroz. Então ela pegou lá, deu um copo de arroz e ela foi lá na panela, colocou, mexeu aquele arroz com a água, né, para fazer a preparação. E na essência você espera aquela água secar para o arroz ficar soltinho, né? Mas como que a gente faz isso com alguns filhos na casa? Como que a gente faz isso para 6, 7 pessoas se alimentar? Então, se deixar o arroz secar logo, não vai dar para todo mundo. Então, deixava aquele arroz como se fosse uma sopa de arroz e aí dividia para todo mundo. Hoje eu falo isso com muita alegria, porque quando você está com Jesus e você vence as batalhas que você enfrenta, você fala disso depois como uma experiência para inspirar pessoas. Isso hoje não me dói mais. Um tempo atrás doía falar sobre isso. Hoje não. Hoje inspira pessoas a falar sobre isso. E aí eu sempre lia esse texto do Salmo 23 e eu falava, como que o Senhor pode ser o meu pastor e nada me faltará se não tenho o que comer em casa? Como que o Senhor pode ser o meu pastor e muitas vezes eu estou tendo a ausência de emprego, a ausência às vezes de algumas coisas que faltam no nosso dia a dia? E aí eu falava, esse texto não faz sentido. E aí quando eu comecei a estudar mais a Bíblia, meditar e entender a fundo, aí eu percebia essa essência do texto original hebraico, e aí começou a fazer um sentido um pouco diferente para mim esse texto. E aí eu percebi, se o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta, então até quando não tem nada na mesa, Ele está comigo. Porque a ausência de coisas, ela é passageira, mas a presença de Deus conosco é eterna. Amém.
Então, pode ser que falte alguma coisa momentaneamente na sua vida, porque Deus está te levando para um lugar incrível, porque Deus está te ensinando. E geralmente nós aprendemos mais na falta do que tendo tudo. Verdade. Geralmente nós aprendemos muito mais quando nós passamos por adversidade do que quando nós passamos por alegria. Na alegria você desfruta, mas na dificuldade você extrai pontos positivos, você consegue aprender. Salomão disse que é melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há banquete, né? Então ele na falta, na ausência, na dor, é onde a gente desenvolve uma reflexão sobre a vida, sobre o futuro, e a gente tem um aproveitamento melhor, porque nas bênçãos a gente acaba se distraindo. É verdade. E isso nos ensina muito. Então, se você já passou por um período difícil na sua vida, você vai ter com certeza muitas experiências desse momento. Eu passei algumas adversidades na vida e todos eles me deram muitas experiências para o que eu estou vivendo hoje. O que eu vivo hoje é consequência das dificuldades que eu atravessei na vida. Eu tenho certeza que o que você vive hoje é consequência das dificuldades que você passou na vida. Então, você tem coisas boas para extrair. Então, Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. E aí a gente vai para a essência desse texto. Em verdes pastos ele me faz descansar, e para águas tranquilas ele me guia. Quando a gente fala de verde pastos, para a ovelha é o melhor alimento. Porque a ovelha pode se alimentar de algumas coisas, mas o alimento essencial para ela é um pasto verde. Ela precisa disso para se alimentar, para ter uma alimentação saudável. E quando a gente fala de verde pastos, para a nossa vida, transferindo isso para nós, como ovelhas de Cristo, é o alimento saudável. Hoje em dia você se alimenta de muitas coisas. A internet ela é poderosa, a internet te dá muitas referências, você escuta muitas pessoas, você é inspirado por muitas pessoas e não existe nenhum problema nisso. Você pode ser inspirado por qualquer pessoa, mas você precisa ter uma voz que fala na sua vida, uma voz de cuidado, uma voz de proteção. Você pode ser inspirado por pessoas, você pode ser motivado por pessoas. Mas a diferença de você ter um pastor é que o pastor ele vai te dar direção e cuidado. As pessoas famosas, as pessoas que você gosta de ouvir, as pessoas que estão próximas de você, as referências que você tem, elas te inspiram e elas te motivam. Mas o seu pastor vai te dar cuidado e vai te dar direção. E isso é só o pastor que pode fazer. Você pode ser amigo de muita gente, mas é o seu pastor aqui, o apóstolo Igor, é ele que vai dar direção para a sua vida. É ele que vai cuidar de você. Porque para ser pastor, para essa palavra fazer sentido na nossa vida, precisa conhecer. O texto de João diz assim, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu falo e elas ouvem a minha voz e eu as conheço. Ou seja, é uma troca. Então o pastor fala, as ovelhas conhecem a voz dele. Só que o pastor também conhece as ovelhas que ele tem. Ou seja, as ovelhas conhecem a voz do pastor e o pastor sabe quem é as suas ovelhas. Então é uma troca de cuidado. Só que hoje a gente está indo para um tempo onde as pessoas elas não querem mais ter esse cuidado, elas não querem mais ser acompanhadas, elas às vezes têm dificuldade de abrir a vida, de falar das suas frustrações, de falar das suas dificuldades. Então se a gente se sentar para conversar, a gente vai falar sobre as coisas boas que aconteceram. Eu gosto muito do papo aqui com o apóstolo Igor porque a gente fala de tudo. E a gente fala das coisas boas que acontecem, que são muitas, mas a gente fala das nossas lutas também, das nossas dificuldades quando a gente está junto. Porque a gente tem uma amizade verdadeira, então a gente não abastece essa amizade de coisas boas e realizações que a gente tem. A gente abastece essa amizade também compartilhando os momentos difíceis, e aí um consegue ajudar o outro nisso, nessas experiências. E Davi aqui, ele está falando sobre esse verde pasto, que é o alimento saudável, o alimento verdadeiro. Ele me faz descansar em águas tranquilas. E aqui tem algo incrível que eu queria compartilhar com vocês. A ovelha, ela tem dificuldade para beber água. Se você for pesquisar sobre a vida da ovelha, se a água estiver em movimento, ela não consegue colocar a cabeça para beber a água, porque ela entende que ali tem um predador. Então a ovelha é um animal dócil, um animal que não tem defesa. Por isso que a palavra do Senhor diz que o Senhor foi como ovelha muda ao matador. A ovelha ela não tem expressão de defesa. Ela pode ser facilmente atacada pelo predador. Então quando ela vê uma água em movimento, ela não coloca a cabeça para beber a água, porque ela entende que pode ter um predador ali, um crocodilo ou algum animal que vai
trazer algum perigo para ela. Então, quando ela vê uma água calma, uma água tranquila, ela consegue enfiar a cabeça na água para beber a água. Então Davi está dizendo assim, o meu pastor ele me leva para águas tranquilas. Eu consigo beber à vontade dessa água, eu consigo mergulhar nessa água e consigo de verdade tudo aquilo que eu preciso. E a água na Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Quando você tem o pastor que cuida de você, quando você está ligado com Jesus, você consegue beber do Espírito Santo de braçada, você consegue mergulhar, você consegue se entregar e extrair coisas poderosas na sua vida. Cara. Isso é incrível, porque as águas tranquilas apontam para esse refrigério que vem na alma, porque quando você tá com sede, você toma um copo de água, vem aquele refrigério, aquela saciedade, aquela sensação boa aí. Essas águas aqui que Davi tá falando, essas águas de refrigério que só o Espírito Santo pode dar para nós. Só o Espírito Santo pode colocar sobre a nossa vida. E eu aprendi algo incrível aqui também, apóstolo, que eu queria compartilhar com vocês. Queridos, não oculta nada, meu irmão. Compartilha tudo. Eu só tô aqui guardando e depois eu vou assistir essa live novamente aí só para fazer as anotações pregar. Vamos multiplicar, dar uma melhorada e passar para frente. Não, que melhorar o quê? Já tá. Olha só, no tempo antigo, né, nos anos anteriores, aí lá para trás, muitos anos atrás, não existia espelho. E como que as pessoas faziam para ver a sua própria aparência? Elas iam diante de águas tranquilas e de águas cristalinas para enxergar quem de verdade elas eram. Então os guerreiros, eles iam para as batalhas, eles se feriam, se machucavam e eles não conseguiam ver a sua aparência. Então eles não endeusavam a aparência como hoje. Hoje, todo lugar onde você vai, você olha no espelho, vê se a barba tá bem, se o cabelo tá bom, você olha o seu rosto, se não tem rugas, se não tem expressões, isso é natural para o momento onde nós vivemos. Mas imagine há milhares de anos atrás, as pessoas não tinham esse cuidado com a aparência. Então quando elas iam para uma guerra, para uma batalha, elas se feriam, se cortavam. E como que elas faziam para ver, para enxergar esses cortes? Só tinha duas opções. Os guerreiros conseguiam olhar na lâmina das suas espadas, eles conseguiam ver a sua aparência, mas no geral todas as pessoas usavam as águas como essa expressão de se enxergar, né? Eu gosto muito do filme do Rei Leão, que é quando aquele leãozinho pequeno Simba, ele vai lá, olha na água e ele tem a aparência do pai, né? Isso dá uma alusão pra gente, que quando a gente se olha, a gente vê Deus que está na nossa vida. Isso é incrível, fazendo só uma colocação. Mas quando você olha na água, você consegue se ver de verdade, se a água estiver tranquila e se a água estiver limpa. E água tranquila e água limpa aponta para essa particularidade com Deus, essa intimidade com Deus. Você só consegue se ver de verdade quando você está em paz. Se você estiver ferido, você não consegue se enxergar. Se você não estiver em paz de espírito, você não consegue se enxergar. Quando você está chateado com alguém, você se desconhece às vezes. Você começa a sentir coisas que outrora você não sentia. Quando você está com raiva de alguém, você sente sentimentos que outrora você não sentia, então você não consegue se ver de verdade. Porque quando você está ferido, quando você está chateado, quando você está com raiva às vezes de alguém, você sai do seu eu natural. Você sai da sua essência natural e você não consegue se enxergar de verdade. Agora, quando você está em paz, quando você está tranquilo, você consegue se ver. Porque você só consegue ver o seu eu natural quando você está em paz. Então é por isso que o Senhor é o nosso pastor e o maior cuidado do pastor na nossa vida é de gerar paz para nós. Ele diz assim, eu vos dou a paz, mas não a paz que o mundo dá, a paz verdadeira. O que Jesus está dizendo? Porque eu te dou a paz, você consegue se ver de verdade. E Jesus, ele dá essa paz para nós para que ele não nos acuse. Porque quando eu tenho paz, eu vejo, nossa, eu tô errando nisso aqui, eu não tô sendo amigo do Igor como eu deveria ser. Nossa, eu tô errando aqui, eu não tô sendo o marido que eu deveria ser. Eu não estou sendo o pai que eu deveria ser. Porque eu estou em paz, eu consigo enxergar as coisas, eu consigo me ver de verdade. E me vendo de verdade, eu consigo alterar as coisas na minha vida que não estão no centro da vontade de Deus. Então Davi, ele está falando sobre isso aqui no Salmo 23, que é a essência desse salmo. E aí depois ele vai falar sobre, ainda que eu andasse pelo vale da sombra de morte, não temerei mal algum. Se você for estudar a fundo teologicamente esse texto, apóstolo, se vocês quiserem fazer isso, depois estudar esse texto teologicamente, você vai perceber que quando Davi fala isso, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está apontando para muitas coisas que ele passou na vida dele. Primeiro,
o ataque que ele recebia dos predadores, né? Quando ele fala do leão que ele precisou vencer, quando ele fala do urso que ele precisou vencer, e tudo isso já era um treinamento para a vida de Davi. Porque o leão que está rugindo muito forte está fazendo alusão para o Golias, que ficava gritando, esbravejando. O leão, ele não precisa mostrar a sua força para quem ele quer atacar. Não. Ele só mostra a sua voz, a sua autoridade. Então o leão, quando ele está na selva, ele ruge. E todos os animais se submetem. Por quê? Porque o rugido da voz dele dá para ele autoridade. Então, todos os animais que estão ali sabem que se você não ouvir o rugido do leão e precisar lutar com ele, você vai perder a vida, não vai ter como combater. Então, o Golias, ele venceu Israel com um rugido, com um grito. Ele subiu lá no monte, ele ficava lá, será que não tem nenhum guerreiro preparado para me enfrentar? Não tem nenhum homem aí de verdade para lutar comigo? Não tem ninguém preparado em Israel para me enfrentar na batalha? E a Bíblia não fala de nenhuma batalha que o Golias venceu antes dessa, não fala da fama que ele tinha. A Bíblia fala que ele era um guerreiro preparado, que ele era um homem de fama, porque ele era grande e forte, mas a Bíblia não conta uma trajetória de várias vitórias dele, mas conta de Saul, que ele era um guerreiro. Saul tinha uma fama na guerra, ele era um soldado bem sucedido, mas ele temeu. E geralmente na nossa vida é assim, você pode ser bem preparado em qualquer área da sua vida, só que se você ficar escutando todo mundo, você perde a força. Verdade. Se você começar a escutar as pessoas te criticar, se você começar a escutar as pessoas falarem de você, se você começar a escutar o que está todo mundo falando, você perde a força. Porque você começa a fixar a sua esperança, o seu coração, a sua confiança naquilo que você está ouvindo e não mais naquilo que você é. E você não foi feito para ser alguém que é definido por palavras de pessoas. Você foi feito para ser definido pelas palavras de Deus. Amém? Então, nós fomos chamados para sermos definidos pela palavra de Deus, não por aquilo que as pessoas falam a meu respeito. Aleluia. Porque existe a pessoa que dizem que eu sou, existem a pessoa que pensam que eu sou, e existe a pessoa que eu sou de verdade. É verdade. Então, existem 3 tipos de pessoas. Tem gente que pensa que eu sou uma coisa e eu não sou. Tem gente que fala que eu sou outra coisa que eu também não sou. Mas existe quem eu sou de verdade. Então, é isso que faz sentido. E aí, Davi também fala, que é o contexto teológico do Salmo 23, que os irmãos de Davi tentaram afogar ele. Os irmãos de Davi tinham raiva dele e em um momento lá da vida deles, eles tentaram afogar Davi. E eles tentaram tirar a vida de Davi. Aí Davi tá falando assim, o meu pastor tá comigo, por isso eu não vou perder a vida. O meu pastor tá comigo, então por isso eu tô protegido. Então ele diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ele está falando, se um leão me atacar, se um urso me atacar, se os meus irmãos tentarem me tirar a vida, o meu pastor não me falta, ele está Glória comigo. a Deus. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Eu quero declarar sobre você nessa manhã, você tem um pastor, você tem alguém que está olhando para você. Nos momentos bons ele está lá, nos momentos difíceis ele está lá. Nos momentos bons você consegue ouvir mais a voz dele porque você está alegre, está feliz. Mas nos momentos difíceis você olha para a situação e se esquece de ouvir o seu pastor. Mas ele também está lá. Porque se tem alguém que torce pelo seu sucesso, se tem alguém que torce para você acertar, se tem alguém que torce para as coisas darem certo na sua vida, é o seu pastor. Ele está lá todos os dias torcendo pela sua vitória, intercedendo por você, lutando por você, dizendo, filho, vai isso, continua, persiste, não para, avança, eu tô com você, eu tô contigo, eu não abro mão da sua vida. Ele é o seu pastor e ele não te falta. Eu tenho certeza que essa palavra vai ser vista por você a partir de hoje de uma forma totalmente diferente. Maravilhoso. Amigo, fala alguma coisa aí. Ai, cara, meu Deus do céu, não, daqui é com você, cara. Eu tô aqui, ó, só no cantinho aqui, ó, só recebendo como as pessoas que estão com a gente. Eu amo esse salmo, lógico, é um salmo que nos aponta para aquele que está cuidando da gente, para aquele que supre as nossas necessidades. É isso aí. Eu tenho aprendido isso, que a presença de Deus traz todo o suprimento que nós precisamos. Não é? Lá no deserto, a presença de Deus era coluna, era nuvem, a presença de Deus era o maná, a presença de Deus era a água que fluía da rocha, a presença de Deus era as cordonizes, a presença de Deus traz todo tipo de suprimento que nós precisamos, não só físico, como emocional. É isso. Então, se as pessoas... eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas conhecem o Salmo do pastor, mas não conhecem o pastor do Salmo. É isso aí. Não é? Elas precisam buscar conhecer quem é o pastor. Eu sou um pastor,
O César é um pastor, mas nós temos um sumo pastor, nós temos um pastor que está acima de nós. E é ele que disse lá em João 10, né? Eu sou o bom pastor. É ele que cuida de nós. Como é bom você aprofundar o seu conhecimento, sabe? Quando a gente sente medo, quando a gente sente pavor, quando a gente, sabe, se preocupa demais, é que você ainda tem espaço para conhecer o seu pastor. Sabe? Você ainda não conhece o seu pastor como você deveria conhecer. Porque se você conhecer, você não vai se preocupar. Se você conhecê-lo, você não vai ficar com medo. Porque o leão, ele ruge porque o rugido dele é o start pro medo. E a Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor como um leão. Ele tenta ativar o nosso medo. E olha só um parêntese nisso daqui. Nós sabemos que o diabo não é criativo. Não. O diabo não cria nada, ele apenas copia. E isso aqui está totalmente ligado a isso que você acabou de falar. O Deus é o leão da tribo de Judá. Ele é o leão que ruge e ele de verdade, ele não ruge para demonstrar só o que ele pode, talvez figuramente fazer. Não, ele ruge porque ele tem autoridade e se nós não submetermos ao rugido do leão, ele pode exercer o seu poder. Mas Deus ruge para determinar a autoridade e cuidado, não para exercer medo. Agora o diabo já pega isso na cópia de Deus e ele solta o falso rugido para gerar medo. Ou seja, ele libera sempre palavras, porque se você aceita essas palavras, você fica com medo, você esquece quem você é, você não coloca o seu potencial para fora, porque você ouve a voz do medo. Foi o que aconteceu nesse cenário de Davi e Golias. É isso aí. O Golias estava lá gritando, porque se ele coloca medo, ninguém precisa enfrentar ele. E se ninguém enfrenta ele, ele já é vitorioso sem batalha. Então, Israel tinha o melhor exército de todos. Israel não perderia na batalha para os filisteus, de maneira nenhuma, em hipótese de guerra. Falando de guerra, irmão, se você for estudar as guerras, você vai ver que Israel tinha o melhor exército de todos. Israel não caía na batalha. Israel só caiu nas batalhas quando estava sem Deus. Mas isso está apontando que isso está apontando biblicamente que até o melhor exército sem Deus perde batalha. E o pior exército com Deus vence todas as guerras. Gideão mostra isso. Gideão com 300 homens venceu um exército. E Israel, com um exército preparado, perdeu a arca. Então, com Deus, com um pequeno exército você vence. E sem Deus, às vezes a força do seu braço não vai servir para nada. Às vezes você vai ter dinheiro, mas não vai ter cura. Às vezes você vai ter amigos, mas não vai ter a solução para o seu problema. Porque às vezes a gente precisa depender de Deus para ver o cuidado dele sobre a nossa vida. E isso daí está apontando para isso. O diabo ele quer rugir com o falso rugido, porque se você aceita essa voz, você deixa ele operar sobre a sua vida. Eu estava ouvindo um amigo esses dias e a filha dele foi diagnosticada com uma enfermidade. E aí ele foi no médico, né? E chegando lá no médico, o médico falou: sua filha está com isso aqui. Deu o diagnóstico. E aí ele se desesperou. Ele falou: meu Deus, minha filha está passando por isso, eu vou ligar para um amigo aqui médico, que é amigo da família. Aí ligou para o médico da família e começou a ouvir o médico da família. Aí desligou o telefone e falou: não, tem uma prima nossa que é especialista, eu vou ligar para ela e ela vai ajudar a gente, tal. Aí o médico que deu o primeiro diagnóstico chamou ele de canto, apóstolo, falou assim: vem aqui, pai, deixa eu falar com você uma coisa. E aí ele falou assim: pai, quando você tem um médico, você tem um médico. Quando você tem 2 médicos, você tem meio médico. E quando você tem 3 médicos ou mais, você não tem nenhum médico. É verdade. E aí nesse momento ele parou, e aí o Espírito Santo começou a falar com ele e falou: de verdade, quando eu tenho um pastor, eu tenho um pastor. Quando eu tenho 2 pastores, eu tenho meio pastor. E quando eu tenho 3 pastores ou mais que falam sobre a minha vida, eu não tenho nenhum pastor. Porque todo mundo vai falar, todo mundo vai liberar conselhos, vai liberar instrução, vai liberar sabedoria, mas não vai conseguir liberar cuidado, não vai conseguir liberar direção, porque a direção e o cuidado está ligado a conhecer. O bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, e porque ele conhece, ele consegue falar: olha, Igor, você tem essa personalidade, você é assim, você já passou por isso, por isso, então faz assim que vai dar certo. Ó, César, você já passou por isso, eu conheço sua história, eu conheço seus pontos fortes, seus pontos fracos, então faz assim que vai dar certo. Então, conhecer
te dá a possibilidade de gerar cuidado e direção. Uhum. Então, esse exemplo faz todo sentido para nós nos dias que nós estamos vivendo hoje. A gente pode escutar muitas vozes, a gente pode escutar muita gente, mas a gente precisa ouvir o nosso pastor, que é o nosso Senhor, porque quando a gente está ouvindo Deus no nosso secreto, quando a gente está ouvindo a voz do Senhor, quando a gente está sendo guiado pelo Senhor, Ele está liberando palavras de vida para nós. Amém. E eu quero fechar aqui o meu raciocínio no versículo 5. Que diz assim, tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. E quando Davi fala aqui de preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos, isso se realizou na vida de Davi quando ele se sentou na mesa com seus próprios irmãos. E isso dá no contexto teológico e histórico, você vai perceber que Davi se sentiu honrado porque os irmãos em um momento tentaram tirar a vida dele, afogado. Em outro momento, agora ele está sentado na mesa. Tudo que ele queria desde criança, sentar na mesa com o pai, com os irmãos, que é um direito que hoje nós temos e às vezes não valorizamos. Quantos de nós às vezes não valorizou a mesa com os pais, a mesa com os pais espirituais, né? Quantas pessoas que já se sentaram na mesa comigo como pastor e não valorizaram? E tantas pessoas que hoje desejam ter um tempo de mesa, se sentar, e a gente não tem uma vida tão corrida, às vezes não consegue dar. Quantas pessoas já sentaram na sua mesa e te desprezaram como um pastor? Mas quantas pessoas que sonham sentar na mesa com você para ter um tempo de comunhão? Então, geralmente, a gente desvaloriza o que tem e almeja valorizar aquilo que a gente não tem. Então, eu queria deixar um conselho para vocês aqui, que são ovelhas do apóstolo Igor, que estão aqui no Instagram dele, que estão sendo cuidados por ele. Gente, sempre valorize o pastor que você tem. Sempre valorize a pessoa que dá instrução na sua vida. Receba as palavras de instrução com carinho, com amor. Em alguns momentos vai ser sim, mas em alguns momentos o não é o melhor sim que você pode ter. Porque quando alguém que te ama te diz não, está dizendo para você não é o momento, avalia de verdade essa questão e essa pessoa está cuidando de você. Então Davi, ele sentou na mesa com seus irmãos e ele disse, Deus preparou para mim essa mesa. Só que Davi fez questão de no final enfatizar o porquê ele queria essa mesa. Ele não queria essa mesa para ter vingança sobre os irmãos. Ele queria a mesa porque ele sonhava com azeite sobre a cabeça. Ele queria a mesa porque ele sonhava com essa unção que faz o cálice transbordar. O cálice transbordar, se você for estudar teologicamente também a Bíblia, um cálice só transborda quando alguém é bem-vindo. Então, quando um convidado ia para um banquete e ele se assentava na mesa, quando a pessoa achava esse convidado um convidado de honra, um convidado que você sonhava se assentar, você ia lá e enchia a taça dele até derramar. Uau. Você está dizendo para esse convidado, você é muito bem-vindo aqui, o cálice transborda para você. Aqui você tem liberdade para fazer o que você quiser. Olha, para você tem vinho, tem cálice até transbordar. Sabe o que você está dizendo para essa pessoa que é sua convidada? Você aqui é VIP nessa mesa. Você é querido nessa mesa. Então Davi está falando sobre as duas coisas que ele queria. Ele queria unção sobre a cabeça porque ele queria ser alguém ungido por Deus, usado por Deus para um propósito, e ele queria o cálice transbordando, ou seja, o que ele queria era só se assentar à mesa com a sua família. Falou, eu não quero se assentar à mesa por obrigação, eu quero se assentar por prazer, eu quero que os meus irmãos desejem que eu esteja aqui, eu quero que o meu pai deseje que eu esteja aqui na mesa com ele, então eu quero que o meu cálice transborde, eu quero ser um convidado de honra, alguém que traz alegria para a mesa. Não quero ser alguém que entra de penetra, mas eu quero ser um convidado de honra. E eu quero o óleo sobre a cabeça, o óleo precioso. E aí, é incrível também, eu vou soltar tudo aqui, tá, gente? Solta aí, por favor. Quando uma ovelha, ela sofre um corte na cabeça, é muito comum a ovelha sofrer um corte na cabeça, porque ela vive entre arbustos. E aí, às vezes, ela se corta no arbusto. E aí, esse corte fica exposto. E as moscas começam a pousar nesse corte. E aí, quando as moscas pousam nesse corte, elas deixam ovos, assim, que vão gerar para a ovelha um desgaste. Ela vai tentar coçar, não vai conseguir. Só tem um lugar que ela consegue coçar. Ela vai nos arbustos e ela vai começar a passar a cabeça. E Ou piora seja, a situação. ela vai se cortar mais. E essa ferida que não é tratada gera para ela desconforto e mudança de comportamento. Então uma ovelha, quando ela está muito agitada, o pastor já sabe. Ela está com alguma ferida. Deve ter algum machucado na cabeça dela, deve ter alguns óvulos lá dentro de bactéria e ela está incomodada. Aí sabe o que o pastor faz? Ele pega a ovelha no colo,
ele pega o azeite com as ervas amassadas e passa sobre a ferida da ovelha, ou seja, cicatriza o machucado e o cheiro do azeite com essa erva amassada não deixa mais as moscas posarem, ou seja, quando as moscas não posam mais, ela consegue cicatrizar o seu corte. Então o óleo sobre a cabeça está falando sobre aquilo que te unge, aquilo que te protege, aquilo que te guarda. Quando você tem óleo sobre a cabeça, seus pensamentos estão guardados. Quando você tem óleo sobre a sua cabeça, a sua mente está guardada pelo Senhor. E isso está ligado às palavras que você ouve. Você ouve as palavras, e se você ouve palavras de pessoas que não têm cuidado com a sua vida, isso começa a comprometer você. Você sai do seu eu natural, você sai do seu comportamento natural, você fica agitado, você fica desesperado, você fica preocupado demais, você fica tentando resolver com as suas próprias mãos porque você ouviu coisas que geraram na sua mente uma alteração. Agora, quando você é ungido pelo pastor, quando é o pastor que libera uma voz sobre a sua vida, quando é o pastor que libera instrução para a sua vida, quando é o pastor que libera palavras saudáveis para você, é como se você tivesse com óleo sobre a sua cabeça, protegido, guardado, sabe? Ninguém vai influenciar os seus pensamentos, ninguém vai influenciar a sua mente. A sua mente está blindada por Cristo, a sua mente está sendo instruída pelo pastor que você tem, que cuida de você e te ama, tá bom? É isso que eu queria liberar para vocês. Guarde isso no coração de vocês e leia o Salmo 23 todo, estude ele, pesquise e você vai se surpreender com esse salmo tão lindo que Deus deixou para nós como inspiração. Uau, queridos. E aí? Jesus, que palavra, que reflexão, que devocional, que palavra para começar a nossa semana. Meu lindo, muito obrigado. Amém. Vamos orar aqui? Vamos orar sim. Ora aqui pelos nossos queridos irmãos, Pai, seguidores aqui, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, te agradecemos por esse tempo de comunhão, de devocional, obrigado, Pai. Jesus. E nós sabemos, ó Deus, que quando nós começamos o dia com o Senhor, ó Deus, esse dia vai ser especial e ele vai ser totalmente diferente, Pai. Eu quero abençoar, ó Deus, cada um dos nossos irmãos que estão aqui conectados, ó Deus, todos os dias pela manhã tem esse devocional com o apóstolo Igor. Pai, que a tua mão de poder esteja sempre sobre eles, ó Pai. Amém. Usa o apóstolo, ó Deus, para liberar palavras de vida, instrução, ó Deus, para essas pessoas que estão sendo acompanhadas, pastoreadas. Pai, que a tua graça e o teu favor se estabeleça sobre eles, ó Deus. Sim, Deus. Pai, quero declarar um dia abençoado, quero declarar uma semana de vitória, uma semana de boas notícias, ó Deus, de cura, de transformação. Nós liberamos, ó Deus, pelo poder que há no teu nome, ó Pai, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Pai. Nós nos submetemos à tua vontade, confiamos, ó Deus, na tua vontade para nós. Nós te agradecemos por tudo, Pai. Em o nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, amém. Valeu, meu amigão. Glória a Deus. Eu vou aproveitar desse cara aqui, gente, ó. Fazer uma propaganda aqui, né? Faça. No Instagram do meu Pode amigo. fazer. E aí? Lá no meu... Eu criei um canal lá no YouTube, comecei há 2 semanas. E eu gravei essa palavra, o Salmo 23. Tem algumas coisas lá, eu falei tudo aqui, tá, gente? Não omiti nada, mas em detalhes você pregando num culto é totalmente diferente. Às vezes, verdade. Tem aquela o púlpito é uma fonte de inspiração. Então, se você for lá, César Tavares Oficial no YouTube, segue lá, procura o Salmo 23, tem lá uma mensagem lá. Você vai pegar ela na íntegra e vai se alimentar um pouquinho, tá bom? E tá chegando uma coisa boa quem tá por aí, né? Quem tá no meu Instagram aqui também, se você não segue ainda o Apóstolo Igor, faz isso. Ele tem um canal no YouTube incrível. Pessoal daqui vai pro Instagram dele, daqui vem pro meu, tá? Tá chegando algo incrível, apóstolo. Daqui a alguns dias vai chegar o meu livro. É um parto, né, cara? A gente vai gerando assim, nossa, eu tô louco pra pegar o livro aqui do Cezinha. Vai ser uma bênção, vai ser um canal pra abençoar a nossa nação, para abençoar a sua vida. Ele é um homem que tem inspirado muitas pessoas e me inspira todas as vezes que nós estamos juntos. Nós já fizemos algumas viagens nacionais e internacionais juntos para fazermos aí a obra do Senhor, pregarmos o Evangelho do Senhor. Então a gente tem uma conexão muito forte. Eu admiro ele sempre que ele abre a sua boca para ensinar. Realmente flui ali conhecimento. Minha filha tá escrevendo, a Tetezinha, Tete Carvalho. Olha livro, só, o livro... Silêncio, Deus quer falar. Silêncio, hein? Queridos, Deus quer falar. Esse livro, ele aponta para um pouco de tudo isso que a gente estava falando aqui. Às vezes a gente fica ouvindo os barulhos, sabe? O barulho do adversário, lançando palavras de decreto, de derrota para nossa vida. A gente ouve pessoas, a gente ouve situações e a gente perde a voz que a gente deveria ouvir, que é a voz de Deus.
Então esse livro ele sai com a ideia de dizer para nós, faça silêncio porque você precisa ouvir a Deus. E quando você ouve a Deus, você está preparado para viver com pessoas que não escutam Ele. Então tem muita gente que não escuta Deus e quer tomar as suas direções, quer tomar o controle das coisas. Mas quando você escuta Deus, tudo muda na sua vida. E só um spoilerzinho aqui desse livro. Uma das coisas que me motivou a falar sobre esse livro foi a questão do alimento. Um dia eu estava em casa e eu gosto muito de comer banana. E eu estava com duas bananas assim na fruteira, né? E aquela banana, eu tava olhando para ela alguns dias, ela tava madura, ela tava deliciosa, pronta para ser consumida. Só que passou alguns dias, porque eu não consumi ela, ela se estragou. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo de uma forma muito incrível. Ele disse assim, ó, o alimento que você come na estação certa te alimenta. Mas o alimento que você come fora de estação, ele pode gerar mal para sua vida. Então, forte, não basta só se alimentar, você tem que se alimentar certo. Você precisa comer as coisas certas. Mas o se alimentar aqui, eu não estou falando sobre o alimento físico. Eu trouxe isso tudo para um alimento espiritual. Se você não se alimentar espiritualmente corretamente, aquilo que poderia gerar vida para você, gera destruição. Aquilo que daria para você energia para você avançar, para você prosseguir, tira a sua energia. Porque quando você come um alimento que não faz bem, em vez de ele te dar a energia que você precisa, ele compromete seu sistema. Então ele tira a sua energia para o corpo se recuperar. Então eu falo um pouquinho sobre isso no livro. Tá chegando já tá na gráfica, já tá imprimindo. E daqui a alguns dias a gente vai soltar. Aí eu venho aqui uma manhã para falar sobre o livro. Você vai lá na época da graça para fazer o lançamento desse livro, claro. Gente, ó, um beijo aí no coração de vocês, que Deus abençoe. Valeu pela companhia. Amanhã, 8h29, estaremos juntos aqui, certo? Mais um devocional, mais uma manhã extraordinária. Deus Falou! abençoe, gente.